Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. É uma alegria muito grande poder retornar a esta casa, a qual eu tenho um carinho e uma consideração muito grande, revê-los debaixo dos cuidados do nosso bom Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, texto da nossa meditação nessa noite. Romanos capítulo 12. Nós faremos a leitura a partir do verso 9 até o verso de número 21. No entanto, nossa meditação vai ater-se apenas aos versos 16 e 17. Romanos capítulo 12. A palavra do nosso Deus diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Que Deus nos abençoe e assim nos ajude a compreender mais da sua santa e poderosa palavra. Eu queria que nós começássemos nossa reflexão com uma rápida avaliação, uma avaliação pessoal. Você não precisa apontar o resultado para ninguém, mas pense aí com você, reflita um pouco sobre a sua postura e conclua, numa escala de 1 a 10, como você classificaria os seus relacionamentos, dentro e fora da igreja? Como você se vê na maneira e no modo como você tem desenvolvido as suas relações pessoais com crentes e com aqueles que ainda não conhecem o nome do Senhor? O que as pessoas diriam sobre você nesse quesito? Quão fácil ou difícil é se relacionar com você? Nós lemos agora há pouco a descrição de João, das palavras de Jesus, que apontam a perfeita e harmônica relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. E a Escritura nos mostra que fomos criados segundo a imagem do nosso Deus. Isso é, dentro de tantas coisas, você e eu fomos feitos como seres pessoais, seres relacionais. Fomos criados para nos relacionar. Mas nós bem sabemos que, por conta do pecado, as nossas relações são afetadas de modo que nem sempre as coisas acontecem como deveriam acontecer. E é por isso que você e eu sofremos tanto com os nossos relacionamentos e fazemos os outros sofrerem também. É necessário que nós, como servos do Senhor, alcançados pela graça, paremos com regularidade e pensemos sobre a maneira como nós temos tratado as pessoas que convivem conosco, como temos nos dedicado aos relacionamentos que estabelecemos com elas. Porque muitas vezes nós fugimos da direção que Deus tem para nós como seu povo e deixamos de glorificar o seu nome tendo relacionamentos redentivos. Relacionamentos que manifestam a glória e a grandeza de Deus, que manifestam a graça do Senhor em nossa vida e a transformação que Ele já realizou em nós e aquilo que Ele pode fazer pelos outros também. Pensando nisso, queridos, eu convido você a observar esse texto
sobre essa perspectiva, sobre relacionamentos transformados, e observar aquilo que Paulo nos ensina nesse pequeno trecho, acerca de posturas, de ações que você e eu temos de ter, a fim de que os nossos relacionamentos sejam caracterizados pela marca redentora de Cristo, por aquilo que Ele já realizou na cruz por nós, para que assim glorifiquemos o seu santo nome. Sem dúvida, Romanos capítulo 12, dos versos de 9 a 16, o amor domina a cena. Até este ponto de Romano, todas as descrições que Paulo havia feito sobre a perspectiva do amor têm a ver com Deus. O amor aqui é relacionado ao amor de Deus, que é demonstrado na cruz, conforme o capítulo 5, verso 8 nos diz, derramado em nosso coração, capítulo 5, verso 5, e que é tenazmente recusado em nos largar, capítulo 8. Nós vemos uma clara e bela descrição do amor de Deus que não se afasta de nós, apesar do que nós somos. Mas agora o que nós olhamos é Paulo descrevendo o amor como a essência do discipulado, ou como a consequência daquilo que Deus fez por nós e em nós, por meio do seu Filho na cruz do Calvário. E nós olhamos aqui claramente Paulo nos exortando sobre a necessidade de deixarmos o amor governar a nossa vida. A maneira como nós pensamos, o modo como sentimos e como agimos, de forma que Cristo seja evidenciado então nos nossos relacionamentos. Então pensemos aqui comigo sobre 4 ações que esses 2 versos que eu destaco, versos 16 e 17, têm a nos dizer sobre os nossos relacionamentos. A primeira postura é a necessidade de nós buscarmos a harmonia. Grave isso. Para que você tenha relacionamentos que glorifiquem e que exaltem o nome de Deus, que evidenciem a obra redentora, você tem de se empenhar por buscar a harmonia. Paulo vai dizer no verso 16: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Paulo não está falando aqui de uma união doutrinária, embora essa questão seja extremamente importante em nossa vida, mas da harmonia que você e eu temos de nutrir nas nossas relações, do cuidado que você e eu temos de ter para nos empenhar para que as nossas diferenças não façam de nós povos distintos, pessoas separadas, distantes umas das outras, mas ao contrário. Paulo nos exorta acerca da harmonia que tem que realmente estimular cada um de nós ao empenho para uma vida que supere as dificuldades, uma relação que coloque de lado as mínimas coisas que nos separam, que nos fazem diferente, e priorize aquilo que realmente é o evidente na nossa vida, a união perfeita de Cristo no nosso viver. É mais ou menos o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, nós lemos agora há pouco em nossa liturgia, quando ele então vai exortar aquela igreja na mesma direção. Ele vai dizer no verso 2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A nossa mente foi renovada em Cristo Jesus. Isso significa que nós temos de pensar diferente, e esse modo de pensar é segundo as Escrituras, segundo aquilo que Deus nos determina como fonte de referência para o nosso viver. E compartilhar as mesmas convicções e ter os mesmos interesses básicos, então não é algo impossível, uma vez que temos essa mente transformada. E sem essa comunhão de mente, irmãos, nós não poderemos viver juntos em harmonia. E não vivendo em harmonia, nós deixamos de evidenciar a graça redentora de Deus na nossa vida. Nós precisamos de nos lembrar de um conceito básico que Paulo chega a mencionar no capítulo 12, no verso 5, quando ele vai dizer: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Nós somos redimidos para pertencer a uma mesma família. E se nós nos lembrarmos mais vezes disso, se as nossas ações forem conduzidas sobre essa perspectiva de que pertencemos ao mesmo grupo, à mesma família, ao mesmo corpo, ou jogamos no mesmo time, não somos adversários uns dos outros, certamente nós teremos mais facilidade para buscar a harmonia nas nossas relações. Como membros do mesmo corpo, nós precisamos nos empenhar em favor dessa harmonia. Mas infelizmente, é quase que inacreditável que irmãos, partes distintas do mesmo corpo, vivam em guerra. Pessoas que mal se cumprimentam, pessoas que muitas vezes deixam de se falar, deixam de expressar ajuda mútua
por causa de uma ou de outra coisa, por causa de embates relacionais. Quando isso acontece na nossa vida, irmãos, nós simplesmente não estamos nos comportando como membros do corpo de Cristo e deixamos de refletir a glória de Deus nos nossos relacionamentos. Nós precisamos promover a harmonia, afastando-nos da discórdia e de todo sentimento faccioso. Lembre-se daquilo que Paulo falou aos Gálatas no capítulo 5 da sua carta, de forma tão contundente. A sua exortação no verso 13 vai dizer: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E no verso 15 ele completa: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Quando nós deixamos de buscar essa harmonia, é exatamente aquilo que Paulo combate aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, que acontece conosco. Começamos a nos devorar e a nos destruir mutuamente. Deixamos de servir o nosso próximo com os dons e os talentos que Deus nos agraciou, e automaticamente a igreja sofre, a igreja padece, e o nosso irmão também. Nós precisamos, para expressar relacionamentos redentivos que manifestam a glória de Deus, ter sempre esse princípio como meta da nossa vida, a busca pela harmonia. E quando nós de fato buscarmos a harmonia do modo que Deus quer, certamente os nossos relacionamentos exercerão uma benéfica influência, não só dentro da igreja, mas também no meio daqueles que não conhecem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro aspecto, então, que quero chamar a sua atenção é este: busque harmonia nos seus relacionamentos. Mas Paulo continua, verso 16 ainda. Observe que ele vai nos mostrar um segundo ponto importante na nossa caminhada. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Essa exortação explica e amplifica a anterior. Para vivermos em harmonia, nós temos de necessariamente abrir mão de toda e qualquer arrogância, deixar e abandonar todo orgulho que porventura possa existir no modo de pensar, no nosso modo de agir e dos nossos sentimentos. Nós não podemos andar de forma diferente disso que Paulo está nos exortando. Para termos relacionamentos agradáveis, que glorificam o nome de Deus, você e eu então precisamos abandonar o orgulho. Não basta buscarmos simplesmente a harmonia, nós temos que fazer mais. Nós temos que nos despir desse sentimento que é pecaminoso, que desagrada e que não honra o nome de Deus, e que muito menos promove a paz no nosso meio. Paulo já havia falado sobre isso no capítulo 11, no verso 20, quando ele diz: não te ensoberbeças. Ou seja, nós não podemos agir e andar como arrogantes, como pessoas prepotentes, mas ao contrário, precisamos ser humildes como foi o nosso Senhor. Mas infelizmente, nem sempre é isso que nós encontramos no meio da igreja. Nem sempre é essa a disposição que você e eu temos no nosso coração. Obcecados pelo orgulho e mais, obcecados pelo status, nós começamos a passar sobre todas as pessoas. Como um rolo compressor, começamos a esmagar os outros que estão ao nosso redor, a fim de alcançarmos o nosso objetivo e termos o status que tanto queremos. E quando queremos ser exaltados acima dos outros irmãos, isso não acaba bem. Nós ferimos as pessoas, nós as machucamos, e nós deixamos de exalar o bom perfume de Cristo em nossa vida. Jesus, conhecendo o ser humano com precisão, já exortou os seus discípulos no seu ministério terreno sobre isso. Certa vez, conforme o registro de Marcos capítulo 12, referindo-se acerca dos escribas, ele disse: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Os discípulos que estavam sendo treinados para a missão, para a continuidade da missão de Cristo, foram exortados sobre essa questão tão importante de não buscarem honra para si, de não priorizar aqueles que podem conduzi-los aos primeiros lugares, mas ao contrário, de abster-se de tal postura. No entanto, nós como igreja muitas vezes nos esquecemos disso e queremos os primeiros lugares, queremos sobressair sobre o nosso próximo, dentro e fora da igreja, julgando ser nós superiores aos outros.
O apóstolo João fala sobre o mesmo assunto, ou o mesmo erro, que era cometido por Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os seus irmãos. Essa obsessão, irmãos, nos faz tornar snobs, faz com que nós ficamos preocupados em selecionar as pessoas com quem nós vamos conviver, com quem vamos nos relacionar. E isso não agrada a Deus, ao contrário, veja que a exortação da palavra é que, em vez de sermos orgulhosos, nós precisamos estar dispostos a nos associar com pessoas humildes, como fez o nosso Senhor, que se relacionava com aqueles que eram marginalizados pela sociedade, aqueles que eram preteridos pelo povo e que viviam na escória da sociedade. É assim que nós precisamos fazer, para que de fato nós glorifiquemos o nome de Deus em nossas relações e expressemos a graça redentora de Cristo no nosso viver. Nós somos advertidos a não ter essa vida movida por essa ambição carnal, de ser superior ao próximo, porque ela certamente irá nos conduzir à crueldade em nossos relacionamentos e fará com que você e eu pisemos sobre os outros para chegar ao topo. Em vez disso, a exortação é clara: sejamos humildes. Veja que Romanos capítulo 12 fala algo parecido, dizendo: preferindo-vos em honra uns aos outros. E mais uma vez, reportando a carta de Paulo aos Efésios, você e eu somos exortados nos versos 3 e 4 sobre essa questão nas seguintes palavras: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Como nós evitaríamos problemas? Como nós deixaríamos de ter relações quebradas e rompidas se nós fôssemos mais atentos a essa exortação de Paulo? E ele continua: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós vivemos numa geração que é instruída a viver de uma forma totalmente diferente, onde nós somos o centro da nossa própria vida, onde o individualismo, o egoísmo, rege a nossa maneira de pensar, agir e dos nossos sentimentos, onde nós somos instruídos a priorizar o nosso próprio querer, em vez do bem-estar comum. Nós, como igreja, irmãos, não podemos ser seduzidos por essa forma de pensar, pois deixaríamos de honrar o nosso Senhor, se assim agirmos. Precisamos, como Paulo nos diz, banir todo orgulho da nossa vida, a fim de que tenhamos relações que glorifiquem o nome de Deus, que expressem a glória de Cristo. Observe, Paulo fala de modo progressivo. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos esforçar na busca pela harmonia. Depois nós precisamos abandonar o orgulho. E Paulo, no final do verso 16, nos dá um terceiro elemento importante na construção de relacionamentos que glorificam o nome de Deus. Paulo vai então nos dizer: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Óbvio, o que Paulo está combatendo é uma evidência clara e prática do orgulho que ele havia refutado nas palavras anteriores. Quando nós somos orgulhosos nas nossas relações, a tendência é que nós achamos que sempre estamos com a razão. É pensar que aquilo que nós fazemos, desejamos, aquilo que nós nos omitimos de fazer, sempre é o melhor para nós e para os outros. E isso fica muito evidente, por exemplo, numa discussão. Numa discussão, nós normalmente nunca estamos errados. Podemos até, de certa forma, reconhecer que vacilamos, que pecamos contra o nosso próximo, de certa maneira. Mas, em geral, esse reconhecimento, ele vem após uma clara manifestação em que nós apontamos o erro do outro. É algo mais ou menos assim: não, pastor, eu respondi para o Marcos daquela forma, usei aquelas palavras porque antes ele me ofendeu. Observe, o meu erro, a minha falha, eu tento justificá-la com a falha do outro. E nós então sempre achamos que assim estamos certos. Não é à toa que num momento de conflitos, nós sempre falamos assim, algo mais ou menos assim: ele que veio me pedir perdão, foi ele que começou. Não é assim que acontece em geral nas nossas relações? Isso é uma clara demonstração do orgulho que realmente é aplicado no nosso relacionar.
E Paulo está dizendo, olha, não sejam sábios aos seus próprios olhos, a ponto de confiar naquilo que vocês conseguem enxergar, naquilo que vocês conseguem sentir. Não é isso que deve reger a vida de vocês. Em nossos relacionamentos, nós não devemos confiar exclusivamente no nosso parecer, nas nossas opiniões, nos nossos achismos, nos nossos sentimentos. E por uma razão muito óbvia. Você e eu somos pecadores, transgredimos a lei de Deus. E isso significa que o que nós pensamos, o que nós sentimos, as nossas percepções sobre a realidade, nem sempre condizem com aquilo que de fato está acontecendo. O pecado nos contamina de tal maneira que passamos a ter ações e pensamentos precipitados, equivocados, que não estão de acordo com a vontade do soberano Senhor. Isso significa que o nosso ponto de vista pode ser falho e pecaminoso. É verdade que ninguém pode pensar por nós, mas nós não podemos e não devemos jamais descansar em nossas próprias opiniões. Se assim procedermos, irmãos, os nossos relacionamentos estarão fadados ao fracasso e nós não honraremos ao Senhor e não manifestaremos a glória de Cristo nas nossas relações. Em A República, Platão conta uma história fictícia de homens que eram mantidos em cativeiro numa caverna desde a infância. Eles estavam ali acorrentados de modo que o seu campo de visão era restrito, não conseguiam enxergar muita coisa, a não ser aquilo que aparecia para eles ali naquela caverna. E acima deles havia pessoas que caminhavam, o brilho de uma luz externa produzia fracas sombras daquelas pessoas, da realidade externa à caverna, nas paredes em frente onde eles estavam. E a única percepção que eles tinham da realidade eram aquelas sombras, aquilo que eles conseguiam contemplar. Mas a verdadeira realidade estava lá fora, longe do campo de visão deles. Mas certo dia esses homens foram libertos e quando saíram puderam contemplar a clara luz do sol e ver como de fato era a realidade. E mais, como esta realidade era diferente das percepções que eles tinham lá dentro da caverna. Platão contou essa história para fazer a distinção entre conhecimento e opinião. E na visão dele, opinião é uma sombra dançando no muro sem poder encarar a luz do dia. Muitas vezes as nossas posturas, a maneira como nós agimos, ela está fundamentada nas nossas opiniões e não na clara realidade que a palavra de Deus nos ensina e nos apresenta. Isso faz com que nós então tenhamos inúmeros conflitos e divergências na maneira como nós nos relacionamos. E faz com que você e eu, tomados e dirigidos pela nossa própria opinião, venhamos a machucar, a ofender e a ferir o nosso próximo. Não é isso que Deus quer de mim, de você. Não é isso que o Senhor espera da sua igreja. Mas ao contrário, conforme a própria exortação de Paulo, a palavra é para que nós não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Sabe o que isso significa? Significa que a sua opinião, os seus sentimentos, a maneira como você pensa, sempre deve ser submetida ao crivo das Escrituras. O que realmente importa não é o que eu e você achamos, mas aquilo que a palavra de Deus define como verdade. E é ela que deve reger a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. É sobre isso que Paulo nos exorta. Para termos relacionamentos que glorificam o nome de Deus, nós precisamos buscar a harmonia, nós precisamos abandonar o orgulho e precisamos ainda não confiar em nós mesmos. E por último, no verso 17, Paulo fala de uma prática terrível que mancha relacionamentos. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Paulo está refutando aqui uma prática que talvez de todas as que nós mencionamos seja a mais terrível, porque ela evidencia todas as outras. Isto é, revanches e retaliações. Nós vivemos um mundo onde a regra que predomina é o bateu, levou. Aqui se faz, aqui se paga. Paulo fala aqui do combate ao mal moral, que realmente predomina muitas vezes nas nossas relações, que faz com que você e eu, na verdade, não fiquemos satisfeitos simplesmente em obter a vitória num duelo relacional. Mas mais do que isso,
faz com que nós, lá no nosso mais íntimo coração, venhamos a desejar a vingança e muitas vezes o mal para o nosso próximo. Queremos sempre passar por cima de alguém, queremos vencer a batalha dos relacionamentos, e isso é uma clara manifestação da corrupção que ainda paira em nós. E Paulo está dizendo que isso deve ser algo que passa à distância, não deve marcar a maneira como você e eu nos relacionamos uns com os outros, muito pelo contrário, deve ser uma prática banida da nossa vida. É por isso então que ele vai dizer: não retribuam a ninguém mal por mal. E como se não bastasse, outras 3 vezes essa exortação, ou a mesma exortação, mas com palavras diferentes, é apresentada nesse curto texto que nós lemos. Veja comigo o verso 14. Paulo vai dizer: abençoem aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoem. Depois no verso 19 ele vai dizer algo semelhante: amados, nunca procurem vingar-se, ou seja, a retribuição, a retaliação. E no verso 21 ele enfatiza: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso significa que você e eu devemos sempre, independente da situação, evitar a revanche, evitar a retribuição, conforme o coração rancoroso requer, conforme o nosso pecado determina em nossa vida. Nós precisamos nos empenhar para de fato sermos pacificadores, e não agir com aquela filosofia do bateu, levou, aqui se faz, aqui se paga. Pagar mal por mal é ser vencido por ele. Pagar bem por mal é vencer o mal com o bem. E é este o método da cruz. Foi isso que o Senhor fez comigo e com você. Nós que éramos os seus ofensores, nós que transgredimos a sua palavra, que o desobedecemos, que insistimos em muitas vezes fazer as coisas segundo a nossa vontade e não a vontade dele, nós que levamos Jesus na cruz, recebemos o perdão. Quando éramos filhos da ira, fomos reconciliados. Deus não usou da sua justa retribuição, Deus não usou de retaliações contra mim e contra você, e essa é a maior razão pela qual você e eu não podemos, sob hipótese alguma, retribuir o mal às pessoas quando elas nos fazem mal, mas ao contrário, somos chamados a nos esforçar. Veja o final do verso 17: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. É um grande desafio para nós, irmãos. Não é à toa que Paulo então nos diz claramente nesse sentido, sobre a necessidade de que nós procuremos fazer o que é correto aos olhos de todos. Nós somos chamados para nos relacionar com as pessoas, a fim de abençoá-las e deste modo glorificar o nome de Deus. Mas como eu disse, somos pecadores, sofremos ainda os efeitos do pecado nesta vida, e é por isso que você e eu temos de sempre parar e repensar sobre a maneira como temos tratado o nosso semelhante, em casa, na escola, no trabalho, na igreja, por onde transitamos ou onde estivermos. Nós sempre devemos glorificar o nome de Deus por meio da relação que estabelecemos com aqueles que estão ao nosso redor. E nós faremos isso quando de fato nos empenharmos a buscar a harmonia, quando abandonarmos o orgulho, quando realmente o nosso cuidado, a nossa busca for sempre para não confiar em nós, mas confiar no Senhor, quando nós realmente tivermos o cuidado de não revidar o mal que recebemos. Diante disso, concluo dizendo que Paulo pinta um quadro impressionante sobre relacionamentos, ou pelo menos o tipo de relacionamento que você e eu temos de cultivar como servos do Senhor. É um relacionamento que tem a marca da harmonia, da humildade e da graça de Cristo. Quando o que nos motiva não são as misericórdias de Deus, e as nossas mentes ainda não foram renovadas a fim de compreendermos a vontade divina, todos os nossos relacionamentos estão fadados ao fracasso. Mas quando você e eu somos motivados por aquilo que Deus fez por nós, apesar de nós não sermos merecedores, quando nós somos motivados por uma mente transformada, redimida, conforme o capítulo 12 começa a descrever nos versos 1 e 2, aí sim nós temos condições, sobre a graça de Deus, de construirmos relacionamentos redentivos, que
irão glorificar o nome de Deus e manifestar a obra gloriosa e grandiosa que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Voltando àquela pergunta inicial, numa escala de 1 a 10, como você classificaria os seus relacionamentos dentro e fora da igreja? Eu quero desafiar você ao longo dessa semana, repensar algumas vezes sobre essa pergunta. Eu quero desafiá-lo a esta autoavaliação nessa noite, a partir daquilo que o Espírito nos conduz como o caminho de Deus para a nossa vida. Reflita sobre com que medida e intensidade você tem buscado a harmonia nas suas relações. De que modo você tem agido para que haja restauração quando as suas relações são rompidas? Você tem se disposto a abandonar o orgulho a ponto de, mesmo estando com a razão, procurar aquele que te ofende e pedir perdão? Você tem tido disposição para realmente orar por aqueles que têm ferido, que lhe têm machucado, que têm causado alguma mágoa em sua vida? Ou será que nós simplesmente estamos prontos a praguejar, a amaldiçoar e a vivermos amargurados contra o nosso semelhante e contra o próprio Deus? Porque quando nós não nos dispomos a passar por cima de todas as coisas a fim de que haja reconciliação, nós estamos confrontando o nosso Deus. Porque foi isso que Ele fez. Ele passou por cima de todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão em Cristo, para que nós pudéssemos ser perdoados. E Ele requer que nós também perdoemos o nosso próximo. Faça essa avaliação com cuidado, reflita. Mas não fique apenas na reflexão. Proponha-se a corrigir aquilo que está errado. Eu não sei como está o seu relacionamento dentro de casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Eu não sei como você tem lidado com as ofensas diárias que esse tipo de relacionamento acaba ocasionando. Algumas vezes, ofensas intencionais, outras intencionais, mas seja como for, ofensas que nos machucam, que nos ferem. Sente com eles, converse, ore com eles, peça perdão, perdoe, para que haja harmonia no seu lar. Eu não sei como está a sua relação no trabalho, mas é bem provável que você tenha lá aqueles colegas que são às vezes até insuportáveis, mas você é chamado por Cristo a conviver com Ele, de modo a expressar o bom perfume da graça salvadora. Se aproxime dessa pessoa, converse com ela, mas faça tudo isso, querido, com humildade. Não procure essa aproximação se achando o tal, o dono da razão. Não comece a conversa dizendo: olha, eu fiz isso, mas por que você fez aquilo? Humilhe-se. Isso não é vergonhoso para nós, muito pelo contrário. Isso exalta o nome de Cristo diante de tudo aquilo que Ele fez por nós, porque foi para isso que Ele morreu, para que nós, nos cingindo de toda humildade, caminhemos seguindo o seu exemplo. Considere com cuidado os seus relacionamentos e, tendo em vista a instrução que nós meditamos nessa noite, procure encontrar coisas que você precisa fazer para melhorar a maneira como você se relaciona com as pessoas. E como eu disse, não confie simplesmente na sua opinião. Procure algumas pessoas mais maduras na igreja, irmãos tementes a Deus, que convivem com você, e peça a opinião deles sobre o que você precisa mudar para que você seja uma pessoa mais dócil e mais fácil de se relacionar. Mas esteja preparado para ouvir coisas que você talvez não goste de ouvir, mas seja humilde para recebê-las e para mudar aquilo que precisa ser mudado, porque somente assim nós, como Igreja de Cristo, iremos construir e desenvolver relacionamentos que glorifiquem o nome de Deus e que manifestem a graça do Senhor. Que Ele nos ajude e que nós saiamos daqui com essa disposição de ser pessoas que melhor se relacionam umas com as outras, para que Cristo seja exaltado na nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos ajude para a sua própria glória.